Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para um dos eventos mais transformadores da história moderna, a Revolução Francesa. Preparem-se para descobrir como ideais de liberdade, igualdade e fraternidade mudaram o mundo para sempre. No final do século XVIII, a França era um caldeirão prestes a explodir. A sociedade estava dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era basicamente todo o resto, desde camponeses pobres a burgueses ricos. Adivinhem quem pagava quase todos os impostos? Sim, o terceiro estado. Enquanto isso, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta viviam uma vida de luxo extravagante no Palácio de Versalhes, alheios ao sofrimento do povo que enfrentava a fome, devido a más colheitas e ao aumento do preço do pão. A crise financeira era grave. Décadas de guerras caras, incluindo o apoio à Revolução Americana, e os gastos excessivos da corte deixaram os cofres do reino vazios. Para tentar resolver a situação, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais em maio de 1789, uma assembleia com representantes dos 3 estados, que não se reunia há mais de 170 anos. A grande questão era como votar: por estado, onde clero e nobreza sempre ganhariam, ou por cabeça, dando ao terceiro estado, muito mais numeroso, uma chance justa. Frustrados com a falta de progresso, os representantes do terceiro estado tomaram uma atitude ousada. Em 20 de junho, eles se reuniram numa quadra de tênis e fizeram o famoso juramento do jogo da pela, prometendo não se separar até que tivessem criado uma nova Constituição para a França. Eles se declararam a Assembleia Nacional, a verdadeira voz do povo francês. Era o início da Revolução. A tensão em Paris aumentava a cada dia. No dia 14 de julho de 1789, um evento simbólico mudou tudo. Uma multidão furiosa, em busca de armas e pólvora, invadiu a Bastilha, uma fortaleza medieval que servia de prisão e era um grande símbolo do poder absoluto do rei. A queda da Bastilha não foi uma grande vitória militar, mas foi uma vitória moral gigantesca. Mostrou que o povo não tinha mais medo e que a autoridade do rei estava desmoronando. Essa data é tão importante que até hoje é o feriado nacional da França. O vento da Revolução se espalhou pelo campo, no que ficou conhecido como o Grande Medo. Camponeses, temendo uma reação da nobreza, atacaram castelos e queimaram registros de dívidas e obrigações feudais. Em resposta a essa agitação, em agosto, a Assembleia Nacional aboliu os privilégios feudais, acabando com séculos de vantagens da nobreza e do clero. Foi um passo gigante em direção à igualdade. Ainda em agosto de 1789, a Assembleia aprovou um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirada nos ideais do Iluminismo, ela proclamava que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, e defendia direitos como liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Essa declaração se tornou a base para muitas democracias modernas em todo o mundo. Mas a crise do pão continuava. Em outubro, milhares de mulheres parisienses, desesperadas com a falta de comida, marcharam até Versalhes. Elas invadiram o palácio e forçaram a família real a se mudar para Paris, onde poderiam ser vigiadas pelo povo. O rei e a rainha se tornaram, na prática, prisioneiros na sua própria capital. Nos 2 anos seguintes, a Assembleia trabalhou para criar uma monarquia constitucional. Em 1791, a nova Constituição foi finalizada. O poder do rei foi limitado e uma legislatura eleita foi criada. Parecia que a Revolução estava encontrando um caminho moderado. No entanto, o rei Luís XVI
não estava feliz com a perda de poder. Em junho de 1791, ele e sua família tentaram fugir da França, mas foram capturados na cidade de Varennes. Essa tentativa de fuga destruiu a confiança que restava no rei. Para muitos, ele era um traidor. A situação ficou ainda mais tensa quando outras monarquias europeias, como a Áustria e a Prússia, começaram a se preocupar que a revolução se espalhasse. Em abril de 1792, a França declarou guerra à Áustria, iniciando um período de conflitos que duraria mais de 20 anos. A guerra radicalizou ainda mais a revolução. Em agosto de 1792, uma multidão invadiu o Palácio das Tulerias, onde a família real vivia. A monarquia foi oficialmente abolida e a Primeira República Francesa foi proclamada em setembro. Agora, a questão era o que fazer com o ex-rei. Após um julgamento, cidadão Luís Capeto, como era chamado, foi considerado culpado de traição. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina em praça pública. A execução de um rei chocou a Europa e marcou um ponto de não retorno para a Revolução. Meses depois, em outubro, Maria Antonieta teve o mesmo destino. Com a execução do rei e a guerra se intensificando, a França entrou na sua fase mais radical e violenta, o período do terror, liderado pelos jacobinos, um grupo político radical, e por figuras como Maximilien Robespierre. O Comitê de Salvação Pública foi criado para defender a revolução de seus inimigos, internos e externos. O lema era simples: para salvar a revolução, era preciso usar o terror. O terror, que durou de 1793 a 1794, foi um período sombrio. Tribunais revolucionários foram criados e qualquer pessoa suspeita de ser contra a revolução podia ser presa e executada. Milhares de pessoas foram guilhotinadas, incluindo revolucionários moderados e até mesmo jacobinos que questionavam os métodos de Robespierre. Ninguém estava seguro. A guilhotina, que deveria ser um método de execução mais humano, tornou-se o símbolo do terror. Robespierre, que se tornou cada vez mais paranoico e poderoso, acabou sendo vítima de seu próprio sistema. Temendo por suas vidas, membros da Convenção Nacional se voltaram contra ele. Em julho de 1794, Robespierre foi preso e guilhotinado, pondo fim ao terror. Após o fim do terror, a França buscou estabilidade. Uma nova Constituição, em 1795, criou um governo mais moderado, chamado Diretório, liderado por 5 diretores. No entanto, o Diretório foi um período de corrupção, instabilidade política e crises econômicas. O governo era fraco e dependia cada vez mais do exército para se manter no poder. E é aqui que surge uma das figuras mais famosas da história. Um jovem e brilhante general, que vinha conquistando vitórias impressionantes para a França nas guerras, começou a ganhar destaque. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Vendo a fraqueza do Diretório e a ânsia do povo por ordem e estabilidade, Napoleão viu sua chance. Em novembro de 1799, ele liderou um golpe de Estado, o golpe de 18 de Brumário, e tomou o poder, dissolvendo o Diretório e se tornando o primeiro cônsul da França. Esse evento é geralmente considerado o fim da Revolução Francesa. Napoleão traria ordem à França, mas também se declararia imperador, criando um novo tipo de regime autoritário. Ele espalhou muitas das ideias da Revolução, como o Código Napoleônico, por toda a Europa, através de suas conquistas, mas também mergulhou o continente em anos de guerra. A Revolução Francesa foi um período complexo, cheio de contradições, heroísmo e brutalidade, mas seu legado é inegável. Ela derrubou uma monarquia absolutista, desafiou as estruturas sociais baseadas no nascimento e estabeleceu os princípios de direitos individuais e soberania popular que continuam a inspirar movimentos por liberdade e democracia
em todo o mundo. A jornada da França, da Bastilha a Napoleão, nos ensina que a busca por um mundo mais justo pode ser um caminho turbulento, mas que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade valem a luta. E aí, gostaram dessa viagem pela história? A Revolução Francesa é um tema fascinante e cheio de detalhes. Se você aprendeu algo novo hoje e quer continuar explorando os grandes momentos da história com a gente, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!